Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Eu cumprimento todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Abra a tua Bíblia por bondade. Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. Nós vamos fazer leitura apenas do verso 1 e 2 da palavra de Deus. Enquanto você procura expressar o meu louvor, a minha gratidão a Deus, me sinto honrado uma vez mais poder estar aqui na nossa igreja mãe, no templo sede, louvando a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Roberto. Obrigado pela confiança. Pastor Marlon também que nos fez o convite. Obrigado de coração, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, a família e também o ministério. Louvando a Deus também pela vida da minha esposa que me acompanha e dos amigos que aqui estão. Que Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês. Josué, capítulo 1, versículo 1, você que encontrou diz amém. Diz assim o texto bíblico: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Se assente glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós fizemos leitura é um texto extremamente conhecido da palavra de Deus, e eu creio que por diversas vezes você já ouviu ministrações acerca desse texto. Porém, o Espírito Santo de Deus ministra ao meu coração algumas verdades, algumas lições, e eu queria compartilhar com você nesta tarde. Quando nós olhamos para o capítulo 1, nós entendemos que esse contexto é um contexto um pouco difícil, onde Josué se encontra em um cenário de perda de uma grande liderança, um ciclo que aqui se encerra e um ciclo que agora se inicia. Diante a morte de Moisés, o povo de Israel perde um grande líder, um legislador, um libertador, um homem que, segundo a Bíblia, falava face a face com Deus. E agora Josué está diante o povo está diante uma promessa. A promessa não veio hoje, a promessa não veio ontem, a promessa é desde o Êxodo. Acesso à terra que emana leite e mel, a terra prometida. Diante desse contexto, nós olhamos para a história, para os versos a qual nós lemos, e nós vamos ver talvez Josué um pouco inseguro diante das circunstâncias. Porque olhar para trás e ver tudo que Deus fez acerca da vida de Moisés diante o povo se torna difícil quando ele olha para dentro de si. Mediante a crise, mediante a perda, mediante o luto, mediante aquilo que está acontecendo, talvez Josué esteja se questionando, talvez Josué esteja inseguro diante aquilo que ele tem e diante aquilo que ele pode fazer. É por isso que nós olhamos para a epígrafe do texto e a palavra diz que Deus fala com Josué e o anima. Porque certamente diante dessa circunstância de perda, de luto, de dor, Josué tem sobre os seus ombros uma grande responsabilidade, dar continuidade a direcionar o povo de Deus. Só que nós olhamos para os textos a qual nós fizemos leitura, e nós percebemos que mesmo diante a morte de Moisés, a Bíblia diz que o Senhor falou a Josué. Isso aqui é lindo, irmãos, compreendermos que mesmo diante a dor da perda, a dor do luto, mesmo diante as incertezas da vida, Deus continua falando ao seu povo. Mesmo diante ao momento onde a porta se fecha, Deus continua falando. Mesmo diante ao momento onde a enfermidade bate na porta da casa, Deus continua falando.
Sabe por quê? Porque Moisés morreu, mas o teu Deus continua vivo. Israel perdeu um grande líder, mas Israel não perdeu o Deus a qual serve. Deus continua cuidando do seu povo. Deus continua cuidando da sua igreja. Deus continua direcionando os teus passos, cuidando de você, cuidando da tua casa, mesmo diante ao contexto de dificuldade. Presbítero Davi, sabe qual é a maior crise que nós enfrentamos? Não é a crise política. A maior crise que nós enfrentamos não é a crise financeira. A maior crise que um ser humano pode enfrentar é não poder ouvir a voz de Deus. Pastor, no ano de 2025 eu perdi algumas coisas. Eu passei algumas crises. Eu enfrentei algumas dificuldades. Mas mesmo diante a tudo isso, a boa mão de Deus está estendida sobre você, para cuidar da tua vida, para conduzir os teus passos, para abençoar a tua família. A gente precisa entender alguma coisa. Existem certos ciclos que se fecham para que outras coisas possam acontecer. Tem dia que Deus fecha a porta para poder abrir outra porta. Tem dias que Deus tira algumas coisas para poder nos abençoar com outras. Então, diante de Deus, nem tudo é perda. Pastor, mas você não sabe o que eu tenho enfrentado. As enfermidades, as provações, as batalhas, as guerras. Mas eu pergunto para você nessa tarde, mas você ainda ouve a voz de Deus? Então descansa o teu coração, porque enquanto Deus fala, Ele cuida de você, Ele se responsabiliza por você, Ele abençoa a tua vida. O mesmo Deus que chama, é o mesmo Deus que se responsabiliza por nós. Nós olhamos para esse cenário de crise, esse cenário de dor, de luto, mas nós percebemos que Deus ainda está falando com o seu povo. Deus ainda está cuidando do seu povo, direcionando o seu povo. Mesmo diante a dor, mesmo diante a perda, mesmo talvez diante a insegurança de Josué, Deus ainda está falando com ele. O texto bíblico diz que o Senhor falou a Josué, ele dá um detalhe. Josué é filho de Num, servo de Moisés. Duas coisas que parecem tão simples, mas são tão importantes. Primeiro, Josué era servo. Ele estava disposto a servir. Ele estava disposto a gastar a sua vida diante a presença de Deus. Ele estava diante o povo com disposição para oferecer tudo que tem em favor do Deus a qual ele serve. Segundo, ele é filho de Num. Como assim, pregador? O que isso é relevante? O que isso é importante? Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu entendo que aqui existe uma lição extremamente importante para nós. Isso aqui fala de descendência. A gente talvez não tenha informação acerca do pai de Josué. Talvez ele não foi um grande líder, talvez ele não foi alguém de referência. Talvez ele não foi, assim como Moisés, alguém que falou a face com Deus. Só que ele gerou alguém que vai dar continuidade a cuidar do povo de Deus. Como assim, pastor? O que eu quero te fazer entender é que existem momentos que Deus vai usar você para chegar em alguns lugares, para abençoar outras vidas, para viver experiências extraordinárias. Só que também existe alguém que é gerado através de você, que talvez vai pisar em lugares que você nunca pisou. Talvez vai ter experiência com Deus que você nunca teve. Talvez vai presenciar Deus de uma forma que você nunca presenciou. Deus é o Deus que transcende as gerações. Ele não se limita ao tempo e ao espaço. O Cronos e o Kairos ainda é diferente. O tempo de Deus ainda é diferente. A geração passou, mas Deus continua direcionando alguém
usando alguém, abençoando você, e não somente você, mas toda a tua descendência. Os teus filhos serão ferramentas de Deus, instrumentos do céu, usados na mão de Deus, porque isso vai muito além da tua vida, mas a bênção do Senhor é para toda a tua casa e a tua família. Nós não podemos limitar o agir, a soberania, a grandeza de Deus à nossa vida. Nós precisamos entender que existem pessoas à nossa volta. Existe uma família ao nosso redor. E essa família também pode ser alcançada pelo poder de Deus. Essa tua casa também pode ser cercada pela presença do Espírito Santo de Deus. Os teus filhos serão instrumentos, serão ferramentas, serão canal de bênção. Pastor, mas os meus filhos estão dessa forma. Talvez hoje, no presente momento, não é como você quer. Talvez hoje, no presente momento, você não entende a situação, mas descansa o teu coração, porque o Deus que te chamou tem cuidado de tudo, nos mínimos detalhes. A tua descendência, os teus filhos, os teus netos, vão pisar em lugares que você não pisou. Vão ter experiências com Deus que talvez você não teve. Vão chegar em ambientes, em empresas, em igrejas que talvez você não teve o privilégio de chegar. Mas graças à bondade de Deus, à presença de Deus, a palavra e as promessas de Deus vão alcançar essas vidas. Sabe o significado do nome de Josué? Salvação. O que o povo precisa, pastor? Talvez você pense que precisa de muitas coisas. Preciso de um carro melhor, de uma roupa melhor. Eu preciso ser promovido na empresa. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. A gente começa a colocar coisas diante de Deus. Mas aquilo que ainda é mais importante é a salvação da tua alma e a salvação da tua casa. É por isso que Deus sabe o que faz, uma glória. Deus sabe o que faz no tempo certo, do jeito certo, na hora certa. Pastor, hoje eu não encontro saída, eu não encontro jeito, eu não encontro recurso para minha casa, eu não encontro solução para minha família, mas Deus tem salvação para o teu lar, Deus tem salvação para os teus filhos, Deus tem salvação para os teus netos. Apenas continue diante da presença de Deus, obedecendo a sua voz. Oh, glória a Deus. Josué é levantado neste tempo, um tempo de incerteza, um tempo de insegurança, mas Josué também é levantado como um instrumento para abençoar a sua descendência. O Senhor então fala com Josué, e o que o Senhor fala é: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão. Perceba que há uma ordem bem específica da parte de Deus. Josué, levanta-te, pois, agora. Pastor, Josué está no luto. O tempo é de dor, de perda. Josué está inseguro, talvez desesperado, preocupado. Como é que vai ser? Moisés partiu, aprove Deus levar. Só que a ordem da parte de Deus é: Josué, te levanta. Mas não é amanhã, Josué. Não é semana que vem. Não deixa virar o ano para mudar as coisas. Não deixa mudar o ano para fazer algumas promessas, dizer esse ano vai ser diferente. Não, a ordem da parte de Deus é: levanta-te, pois, agora. Quando o Senhor fala com Josué, levanta-te, essa expressão nos faz entender que Deus precisa de alguém com disposição. Como assim disposição, pastor? Disposição quando a crise chega, disposição quando a enfermidade chega,
disposição quando as portas se fecham, disposição quando você está de frente ao Jordão e para o homem é improvável, impossível atravessar esse Jordão. Tem muita gente com disposição em tempos de bonança, mas é mais difícil ter disposição quando as portas se fecham. É mais difícil se colocar à disposição de Deus, estar de pé diante da presença de Deus, quando tudo parece dar errado. Só que a ordem de Deus para Josué é: agora te levanta. Eu não sei o que você está entendendo nessa tarde, mas o Espírito Santo de Deus ministra ao meu coração. É tempo de se levantar no meio da tua crise. Você não vai esperar a crise passar, você não vai esperar o Jordão secar, você não vai esperar a cura chegar, não. Você vai se levantar, e enquanto você se levanta, Deus trabalha em teu favor. Josué, te levanta agora. Sabe o que eu entendo? É como se o Senhor estivesse dizendo para ele: Josué, até quando vai ficar chorando? Até quando Josué vai ficar se lamentando porque Moisés se foi? Até quando vai ficar em lágrimas por aquilo que aconteceu no passado e vai deixar de viver o presente? É tempo de se levantar. É tempo de se colocar à disposição diante a presença de Deus e dizer: Senhor, eu sou falho, eu sou pequeno, mas eis-me aqui, oh glória. Josué, te levanta agora. Sabe um problema da nossa geração? Adão, glória a Deus. O problema da nossa geração é procrastinação. A gente é muito ansioso para as nossas coisas, mas a gente sabe deixar as coisas de Deus para depois. Agora, quando é para fazer diante a presença de Deus, faça com urgência. Se Deus falou para você se levantar, então se levante hoje. Se Deus falou para você deixar algumas coisas para trás, então deixe para trás hoje. Mas esteja sensível à voz e à direção de Deus. É agora. É hoje. Josué, te levanta e passa este Jordão. Irmãos, quando a gente olha para o Jordão e a gente estuda um pouco o contexto geográfico, a gente vai ver que não é algo tão simples. Não é algo tão fácil, pastor. Quando nós falamos do Jordão em linha reta, distâncias são pelo menos 250 quilômetros. Quando nós falamos de profundidade, segundo os estudiosos, uma das maiores depressões geográficas é o Rio Jordão. Começa em mais de 500 metros acima do nível do mar. Mas existem pontos que descem a mais de 420 metros. As correntezas do Jordão são fortes. Aos olhos humanos, impossível. Eu imagino Josué: Senhor, a gente está diante do Jordão. A terra está do outro lado. Moisés, o homem que falava face a face contigo, que nos libertou do Egito, morreu. E o Senhor está dizendo para mim me levantar. É difícil, irmãos. É difícil nos levantarmos quando as coisas parecem já não fazer sentido. Pastor, eu não consigo. Pastor, eu não tenho mais força. Pastor, eu não aguento mais. Pastor, grande é a crise, grande é a prova, grande é a luta, grande é a enfermidade, e tudo parece tão grande. Mas eu vim nessa tarde lembrar para você
que o Deus a qual você serve ainda é maior do que esse Jordão. O Deus a qual você serve ainda é maior que esta prova. O Deus a qual você serve ainda é maior que essa luta e essa enfermidade. Então, queira o inferno ou não, aquilo que Deus prometeu para a tua vida há de se cumprir. Apenas se coloque à disposição de Deus. Te levanta agora. Quando eu estudava a respeito disso, depressão geográfica, isso é tão semelhante com o tempo a qual a gente vive. Ansiedades, depressões, doenças emocionais. Muitas das vezes isso nos faz parar. Como assim, pastor? A gente para na beira do Jordão. A promessa está do outro lado. A vitória está do outro lado. A bênção nos espera do outro lado. Mas o nosso medo, a nossa insegurança, as nossas ansiedades nos fazem nos contentarmos com a beira do Jordão. Mas o Jordão é difícil, pastor, é verdade. Mas do outro lado você vai poder dizer, valeu a pena. Valeu a pena romper com esta prova, romper com este medo, enfrentar essa dificuldade, me levantar e me colocar à disposição de Deus. Porque do outro lado tem uma terra que emana leite e mel. Do outro lado tem uma terra prometida chamada Nova Jerusalém Celestial te esperando. E você vai dizer, valeu a pena. A ordem do Senhor para você nessa tarde é passa esse Jordão. Chega de chorar, chega de se lamentar, chega de ficar triste à beira do caminho, olhando para os teus problemas, olhando para as tuas dificuldades e dizendo, eu não vou conseguir. Até porque sozinho você não consegue mesmo, mas o Deus que te chama para atravessar, Ele vai contigo, Ele peleja contigo, Ele caminha contigo. O Deus que chama, eu repito, é o Deus que se responsabiliza. Meu pastor Elton me ensinou uma coisa que marcou a minha vida, por onde eu passo eu falo isso. Assuma compromisso com Deus. E Deus assume compromisso com você. Enquanto eu obedeço a sua voz, enquanto eu caminho debaixo da sua palavra, é Ele que me sustenta, é Ele que me guarda, é Ele que me guia. O mesmo Deus que te chamou, é o mesmo Deus que cuida de você no caminho, cuida de você nesse Jordão, cuida de você em meio à tua dificuldade. E Ele está uma vez mais lembrando você, está na hora de se levantar e atravessar esse Jordão. Está na hora de se levantar e vencer essa crise. Está na hora de se levantar e vencer essa dificuldade. Está na hora de se levantar e deixar para trás as coisas passadas e começar a viver um novo tempo na presença de Deus. Quero viver algo novo, pastor, então atravessa esse Jordão, enfrenta esse Jordão, porque do outro lado há um novo tempo de Deus te esperando. O texto diz, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus uma vez mais sendo bem específico, Josué vai atravessar o Jordão, mas não vai atravessar sozinho. Josué vai atravessar o Jordão, mas não vai deixar ninguém para trás. Ninguém vai ficar desamparado no meio do caminho. Ninguém vai ficar abandonado e esquecido no meio do caminho. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de família. O Deus que quer abençoar a tua vida é o mesmo Deus que quer abençoar toda a tua casa. Os teus filhos, os teus netos, os teus irmãos. Pastor, mas a bênção é só para mim? Não. A salvação é só para mim? Não. É para todo o povo, Josué. Atravessa tu e todo este povo.
Eu não sei se você crê, mas nós estamos em um ambiente profético. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você não vai passar por essa prova sozinho. Você vai enfrentar, vai passar, vai vencer. Mas tu e a tua casa vão testemunhar daquilo que fará o Senhor. E do outro lado você vai declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se coloque de pé. Urabacan, arabadai, acharabacan, arabadai. Uribican, arabadai. Aleluia, aleluia. A ordem de Deus é clara, específica. Eu sei que eu não saí da minha casa nessa tarde em vão. Eu vim aqui carregando uma palavra da parte de Deus. Você vai chegar do outro lado. Essa crise vai passar. E você vai testemunhar daquilo que fará o Senhor do outro lado. Mas não vai testemunhar sozinho, não. A tua casa vai contemplar a boa mão de Deus estendida sobre você. A grandeza do Deus a qual você serve. A soberania do Deus a qual você serve. O conjunto pode cantar, pastor? Enquanto eles cantam, eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E eu quero que você clame nesse momento pela tua casa, pela tua família. Se você quiser sair do teu lugar, apresentar a tua vida, apresentar a tua casa diante de Deus, você tem liberdade para vir à frente. Mas esse momento é o momento de apresentar diante de Deus. Colocar diante o altar de Deus o teu Jordão. Dizendo: Senhor, eu não posso, mas eu sei que Tu pode. Senhor, eu não consigo, mas eu sei que Tu pode. Senhor, eu não tenho força, mas eu creio que Tu tens todo o poder. Fecha os teus olhos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Comece a clamar ao Senhor aí. Comece a rogar ao Senhor. Tudo aquilo que tem te afrontado, tudo aquilo que tem te entristecido, tudo aquilo que tem travado você à beira do Jordão vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Toda a opressão, todo medo, toda ansiedade, toda seta vai cair por terra. Aleluia. Fale com Ele, fale com Ele. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aleluia. Coloque a mão sobre o teu coração, nós vamos orar. Crendo num Deus que pode tudo, crendo num Deus que tem todo o poder na terra e debaixo dela. Oh, aleluia. Eu não sei o que tem te atormentado, eu não sei o que tem tirado a tua paz, eu não sei aquilo que aos teus olhos parece impossível, mas o Deus a qual você serve te trouxe aqui nessa tarde para dizer que esta cadeia vai ser quebrada hoje. Esta corrente vai cair por terra hoje. E o teu nome, o
seu nome será glorificado sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por cada vida, Senhor, por cada família aqui representada. Pai, nós pedimos a tua bênção. Nós clamamos pelo mover do teu Espírito. Nós clamamos, Senhor, pelo refrigério sobre a nossa alma. Pai, toca sobre esta vida, toca sobre este coração. Traz acalento, traz descanso, traz renovo para o nosso coração. Visita esta família, Senhor, que tem vivido nos últimos dias momentos de crise, momentos de dificuldade, momentos de incerteza. Pai, visita eles com livramentos, visita eles com renovo. Que seja a partir de hoje um novo tempo na tua presença, um novo tempo na tua casa. Que eles venham testemunhar da tua boa mão estendida, Senhor, sobre os seus lares, sobre as tuas famílias. Visita agora este filho, visita agora este neto. Pai, entra com provisão e providência, em nome de Jesus. E você adora ao Senhor. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Diga então, usa-me, Deus. Usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Quantos podem uma vez mais glorificar o Senhor? Estamos aqui porque somos milagre de Deus. Deus abençoe a todos nossos queridos irmãos.